Olá, investidor e investidora, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos 60 minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e a nossa conversa de hoje, vou te contar uma coisa, promete muito, promete demais. Antes de anunciar a minha convidada, que veio direto dos Estados Unidos, olha só, Andrezão, como a gente tá chique na edição de hoje, eu vou te convidar a ficar com a gente aqui pelos próximos minutos, mais do que isso, a participar, mandar sua mensagem aqui no chat. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai se inspirar com a história que você vai conhecer a partir de agora. Se por acaso você que estava conectado aqui no TAD TC News com Gabriel Medina, Cami Nascimento, ainda não deixou o like na nossa transmissão, a hora é agora, hein, pessoal? Senta o dedo aí no like, ajuda a gente, o seu joinha, ele é muito, muito importante. Beleza? Vou contar com você aí e ao longo desse episódio, vez ou outra, porque muita gente vai chegando também durante a jornada, eu peço o like de novo, você não fica bravo comigo se você ouvir mais uma ou duas vezes o pedido do like, tá bom? Galera, seguinte, hoje é uma edição para lá de especial, é um prazer e uma honra receber aqui a empresária Verônica Oliveira, brasileira, baiana, que conseguiu conquistar os seus sonhos lá nos Estados Unidos, e é essa trajetória que ela vai falar pra gente a partir de agora. Verônica, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje, depois de tantos anos no Brasil, e eu vou compartilhar com todos vocês uma história que vai inspirar você. Ah, que legal, Verônica. Olha, eu gostei muito de ler sobre a sua história, né? E sei que você já participou de vários podcasts lá nos Estados Unidos em inglês. Em português, é o primeiro. Não, já gravei vários. Achei que seria o primeiro. O primeiro do meu retorno. Desde que você retornou aqui ao Brasil. Eu fiquei 15 anos fora do Brasil e agora é o primeiro podcast nesse retorno. É o primeiro, Andrezão! Ah, boa, Verônica, que legal. Você ficou 15 anos nos Estados Unidos, desde que você resolveu embarcar nessa jornada, que você foi pra lá, a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória. Mas antes disso, tava com saudade? Tava sentindo falta aqui do Brasil? Muita saudade porque o calor humano que nós temos em lugar nenhum do mundo nós encontramos. Você nasceu na Bahia, trabalhou aqui em São Paulo. Nessa volta, você conseguiu ir pra Bahia já ou você veio primeiro aqui pra capital paulista? Eu vim pra cá primeiro e estou indo nos próximos dias pra Bahia. Ah, aí vai matar a saudade sim, mesmo, hein? Sim. Que beleza, Verônica. Ô, Verônica, por que você teve que ir para os Estados Unidos? Para a gente começar a sua história, né? O que te levou a buscar um horizonte, algo diferente nos Estados Unidos? Eu sou a filha mais nova de 9 irmãos, venho de uma família muito simples e eu vim para São Paulo estudar. Em 2004, fiz técnico de enfermagem aqui, porque o meu sonho era voltar e trabalhar na minha cidade. Então, fiz técnico de enfermagem, retornei para minha cidade, lá na Bahia. E aí eu comecei a trabalhar no hospital, estava muito bem ali, tinha o meu salário, enfim. E aí houve uma mudança de prefeito, né, na época. E aí quando acontece, no Nordeste, quando acontece essa mudança, quem está trabalhando e a família, ou você não votou naquele prefeito, troca todo mundo e você perdeu o seu emprego. Pelo menos naquela época era assim, não sei hoje. É assim até hoje. Infelizmente, vou te contar que é assim né? até hoje. A minha família é de Minas Gerais, a minha mãe tem L mais 9 irmãos. Uma cidadezinha que tem 10 mil pessoas hoje, bem pequenininha. E acontece exatamente a mesma coisa. A família que apoia o candidato A, se o candidato A ganha, opa, você já tem uma tranquilidade. Agora, se ganha o candidato B, você corre o risco ali, porque ele vai trocar e colocar nos postos de trabalho aquele pessoal que apoiou ele durante a eleição. Exatamente. Só que a minha frustração, quando eu perdi o meu emprego, é que na minha cidade, naquela época, não tinha profissionais. Então, quem ganhou tinha que trazer os profissionais de outras cidades para o setor da saúde. Então, ele ganhou, enfim, e eu perdi meu emprego. Você veio estudar em São Paulo, portanto, você tinha uma formação. Sim. E mesmo assim perdeu o emprego. Eu retornei para a Bahia e perdi meu emprego. Quando eu perdi meu emprego no hospital, eu fiquei muito frustrada. Me trouxe uma frustração gigante, porque eu era uma profissional de grande excelência.
Sim. Eu quando tava acontecendo as campanhas e tal, e as pessoas falavam assim, mas eu não fiz campanha nem pra A nem pra B. Tá. Exatamente sabendo de tudo que Ficar acontecia. neutra. Então eu imaginei, não, quem ganhar não vai me mandar embora, porque eu sou uma boa profissional, eu faço o meu trabalho com excelência e eu estou aqui neutra. Não O tô que fazendo você campanha pra fazia no hospital naquela época? Eu trabalhava na emergência e trabalhava também no laboratório. Legal. Né? Então, assim, eu era muito excelente naquilo que eu fazia. A gente né? tá falando de qual cidade na Bahia? Belo Campo. Belo Campo. Uhum. Aí o outro prefeito, né, ganhou e ele me mandou embora. Quando ele me mandou embora, eu fiquei muito frustrada, muito triste, na verdade. Porque era assim, era o único. A minha renda era aquela. Não, e politicagem pura, assim, que acontece até e eu hoje. não tinha um motivo. Eu era uma profissional que não tinha um motivo pra mandar embora. Sim. Porque era ineficiente, porque faltava plantão, ou enfim, não. E aí eu lembro que eu sentei naquele banquinho em frente ao hospital e falei assim, Deus, me leva pra um lugar onde eu possa ser reconhecida pelo meu trabalho. Porque eu não dou conta de viver aqui. E aí, a partir dali, eu pensei, pra onde eu vou? Vou pro Japão, vou pros Estados Unidos, vou pra Inglaterra, pra onde eu vou? E aí eu comecei a pesquisar, né, os melhores lugares e tal. E aí eu conhecia uma senhora que tinha chegado da Quantos anos Inglaterra. você tinha nessa época, Verônica? Eu tinha 25 pra 26. 25 para 26. Nossa, uma decisão difícil, hein? Exatamente. E aí ela falou pra mim assim, olha, eu morei no Japão, morei na Inglaterra e morei nos Estados Unidos. Mas pela sua idade, os Estados Unidos é o melhor. Pra ganhar dinheiro, os Estados Unidos é o melhor. Então, a partir dali, eu descartei todas as outras possibilidades e foquei nos Estados Unidos. Eu vim novamente para São Paulo, porque parte da minha família mora aqui em São Paulo. E naquela época não tinha celular, não tinha internet lá no interior. Eu não tinha um computador. Então eu comecei a pesquisar na Lan House. Eu sou dessa época. Não comece a fazer as contas, tá, meu povo? Não, mas eu já fui muito em Lan House também. Então assim, o dinheiro muito contado. Eu ia pra Lan House pesquisar sobre os Estados Unidos, como ir para os Estados Unidos, enfim. E aí eu vim pra São Paulo novamente, morar com a minha irmã, pra que isso acontecesse. O consulado era aqui, tirar o visto, aquela coisa toda. Então eu vim pra cá, comecei a pesquisar no mês de fevereiro e fiquei até maio aqui em São Paulo. Isso foi em que ano, Verônica? 2015. 2015. No mesmo ano, 2015, 2009. Tá, 2009. 2009. 15 anos aqui eu... Retornou pra cá. 2009. Então eu fiquei de fevereiro a maio na casa da minha irmã. E aí fui no consulado, peguei o meu visto, né? Fui aprovada, porque eu cheguei no consulado, né? Imagina você chegar no consulado, tendo certeza que você ia pegar aquele visto. Fui eu. Você tinha certeza que você ia ser aprovada? Eu não tinha dinheiro. Vou comentar os perrengues, ó. Não tinha dinheiro, não tinha aquele mundaréu de coisas que as pessoas falavam que eu precisava ter, mas eu tinha certeza que Deus tinha um propósito em me levar e que eu iria. Chegar no consulado, assinar um documento e meu visto ia ser aprovado. E foi exatamente o que aconteceu. Caramba. E aí, uma semana depois do meu visto aprovado, eu já estava nos Estados Unidos. Foi rápido? Muito rápido. Você tinha dinheiro guardado pra passagem? Nada. Eu comprei a passagem parcelada. Na época, era uma agência aqui. Eu comprei parcelado, acho que 12 vezes. E fui. Uma amiga me emprestou algum dinheiro, que era pra comida, pra comprar uma roupa, aquela coisa toda. Levei uma malinha pequenininha e fui. Isso em 2009. 2009. Detalhe, assim, um detalhe muito pequeno. Não falava inglês. Não conhecia ninguém que morava lá. E não tinha dinheiro. Eu li numa matéria do UOL que você foi com algo assim, tudo que você tinha era algo perto de $500. Exatamente. Exatamente. Foi o dinheiro que você foi. Era o dinheiro que eu tinha. Com a passagem só de ida. Não, ida e volta, né? Porque você compra a passagem quando você compra ida e volta. Mas com a ideia de ir. Mas eu já tinha certeza que eu ia ficar, né? Então eu fui com uma mentalidade assim. Quando eu chegar lá, eu vou abraçar as oportunidades. A minha primeira oportunidade, não importa. Eu não vou chegar e vou ficar assim, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que isso é legal? Não. A primeira oportunidade que eu tiver é isso que eu vou fazer. Então cheguei nos Estados Unidos, fui pro estado da Virgínia e sentei em frente a uma pracinha lá. Na Virgínia, não tem brasileiros como na região que eu moro. Eu moro na região de Boston. Orlando, né, a Flórida tem muito brasileiro, Nova York tem muito brasileiros, mas a Virgínia não tem. Então, assim, tem tipo uma vendinha, né, eu não sei nem como que aqui, é um mercadinho,
eu chamava bodega, porque era hispano, era da comunidade hispânica. E ali eu sentei e comecei a perguntar para todas as pessoas que vinham. Você fala, porque eu não sabia falar nada de inglês, não sabia fazer uma pergunta. Literalmente, eu não sabia falar nem hi nem bye naquela época. E aí, as pessoas vinham e eu perguntava, você fala português? Não. Você fala português? Não. Às vezes a pessoa nem entendia, porque era americano, nem o que eu tava falando. Às vezes era hispano, entendia um pouco. Até que veio uma moça e ela falou assim pra mim, eu sou brasileira. Nossa, eu disse, ufa, que bom. E aí eu disse, eu cheguei do Brasil agora, eu não tenho trabalho, não tenho onde ficar e eu preciso muito de ajuda. Você foi sem ter onde ficar? Não tinha! Eu não tinha. Não tinha. Mas peraí, você chega nos Estados Unidos, você vai pra Virgínia, por que você escolheu esse... Porque nesse período que eu pesquisava na Lan House, falava que você indo pra Virgínia, você ia aprender inglês muito mais rápido, porque não tinha brasileiro. Entendi, foi proposital por isso. Foi, então eu achei, 3 meses eu vou estar falando inglês. Ô, gente... É engano puro. E aí quando você vê essa loja, esse mercadinho, o nome te chama a atenção, você vai pra lá e fica perguntando na rua. Alguém fala português, você fala português, até que um anjo da guarda para. Porque eu imaginei, alguém em algum momento vai falar, eu conheço um brasileiro, ou eu sou brasileiro e vai me direcionar. Hein? Não, é muita coragem, assim, e literalmente chega a ser o desespero. Né? Hoje eu vivo lá, eu acolho muitas pessoas que chegam em situações assim vulneráveis e tudo, e eu entendo a necessidade, a realidade das pessoas, porque eu passei por muita coisa ali no início. Então, ela falou pra mim assim, olha, eu sou brasileira, eu contei pra ela que eu tinha chegado, não tinha dinheiro, mas eu queria muito trabalhar, eu estava disposta a trabalhar e eu precisava trabalhar. Ela disse, eu vou levar você pra minha casa. Ela falou, eu vou levar pra você pra minha casa, e realmente ela levou. Ela falou, olha, eu não tenho como te empregar, mas eu tenho como te ensinar a trabalhar. E às vezes você não tem como fazer algo, mas você tem algo a oferecer que vai mudar a vida daquela pessoa. E foi o que ela fez. Ela não tinha trabalho, mas o que ela me ofereceu mudou a minha história nos Estados Unidos. Você tem contato com essa pessoa até hoje? Ela virou madrinha de casamento, é minha amiga, né? Nós temos assim um relacionamento maravilhoso. Que legal! E aí ela disse, você vai aprender a trabalhar e depois nós encontramos um trabalho pra você, porque tem que aprender os produtos. Eu fui trabalhar na área da limpeza. E aí com uma semana eu aprendi tudo. Ela me deu um mês, eu aprendi numa semana. Porque eu não queria ser um peso pra ela. Eu queria ser um orgulho pra ela, pra que ela pudesse ajudar outras pessoas também. E ela não tinha a obrigação de fazer aquilo, ela não me conhecia. E com uma semana eu aprendi, ela arrumou um trabalho pra mim, eu comecei a trabalhar. Ali eu comecei a dar os meus primeiros passos. E uma vez trabalhando, logo no segundo... Um mês, quando eu tava ali, 1 mês e meio, eu já tava com 3 trabalhos. Então, isso eu anotei. Que você trabalhava de dia fazendo faxina em casa, à noite em escritórios, e nos fins de semana você aproveitava para fazer faxina nos bancos, é isso mesmo? Isso. Você era o Julius. Só que com 3 trabalhos. Na época eu era solteira. Eu cheguei lá com todas essas dificuldades, sem dinheiro. Então eu precisava levantar recursos. E a maneira mais fácil de você levantar um recurso é trabalhando. Sim. Entendeu? Então eu tinha certeza que a minha história, nos próximos meses, ela ia ser mudada por causa do meu trabalho. E aí foi o que aconteceu. Muita calma nessa hora. Eu vou dar uma de João Kleber aqui. O João Kleber é famoso nos Estados Unidos? Você sabe quem ele é? Já ouvi falar. Porque aqui no Brasil, quando chega num momento importante, aí o João Kleber fala assim, para. Já viu isso na internet? Já. Então, porque para. Porque eu vou fazer um preâmbulo na história, né? A gente vai sair daqui onde a gente tá, eu vou contar o final da história. O final da história é que a Verônica conseguiu ficar milionária nos Estados Unidos, tem a própria empresa dela. Hoje, ela vai contar pra gente toda a estrutura da companhia. E aí, agora, a gente vai continuar ouvindo aqui essa trajetória que começou na Bahia. A demissão de um trabalho que ela se dedicava muito para fazer, era uma excelente funcionária, por uma questão política. Quem mora em cidade do interior entende bem como isso funciona. Ela pega o que tinha, o que dava, vai para os Estados Unidos, fica em frente a uma loja tentando encontrar alguém que fala português, e assim começa uma trajetória de muito sucesso. Só queria abrir esse espaço, Verônica, para perguntar no meio de tudo isso, como ficou a sua família, falando assim, porque é o que você falou, não tinha celular, né? Como você fazia para manter contato? Naquela época, era engraçado, assim, porque eu vivi muitas coisas, assim, históricas, vamos dizer.
Eu comprava tipo um cartão de papel, mas como se fosse um cartão de crédito. Tá. Atrás ele tinha uma numeração, você riscava aquela numeração, digitava aquela numeração. Imagina, era assim, centenas de números que você tinha que colocar para conseguir fazer uma ligação. Você colocava toda aquela numeração, depois você colocava toda a numeração do telefone aqui do Brasil, você falava. Então, tipo, era $5, $10, você colocava aquele crédito e você ia usando. Então dava pra falar X minutos. Aí você falava com aqueles minutos, depois que acabava você comprava outro, entendeu? Não, eu me lembro desse cartão telefônico nos orelhões aqui de... Isso, era tipo aquele. É. Só que aqui esse você colocava no celular mesmo. Ah, o no meu primeiro celular. celular eu tive lá nos Estados Unidos. Então era aquele... Aquele Nokia? É. Era o Nokia? Era tipo Tinha um jogo da cobrinha? É isso, aqueles mundaréu de número, né? Aqui no Brasil, não sei se nos Estados Unidos isso funcionava, viu, Andrezão? Aquele jeitinho brasileiro, eu sempre tirava o cartão assim, antes de acabar a última ficha, aí você apertava o 0, dava pra falar 1 minuto ainda, sabia, Andrezão? Tirou o cartão, aperta o 0, agora eu não lembro se era o 0 ou o asterisco, mas sei que apertava um dos dois lá, dava pra falar mais 1 minuto. Puxa vida, que legal, velho. Legal. Legal agora que a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas assim, a coragem que você teve, que você falou assim, olha, coragem / desespero, que é uma situação que você precisa tentar mudar a sua trajetória, né? Chegou lá nos Estados Unidos, aprendeu, trabalhava dia, noite e também de fim de semana. E como que foi assim, a relação nesses trabalhos? De alguma maneira você entende que agregou algo, foi legal, ou de fato foi um momento, um trampolim para algo diferente que você queria fazer? Ou essa experiência de alguma maneira te agregou, Verônica? Foi essencial pro meu sucesso hoje. Porque tudo que eu aprendi foi nessa base. Então, eu fui trabalhar em empresas, em uma das empresas, por exemplo, era uma empresa que já estava naquela época nos Estados Unidos há 17 anos. Era uma empresa sólida, que tinha 50 funcionários. Então, eu trabalhava, mas eu aprendia. Eu aprendia como administrar, como contratar, por exemplo. Nessa época eu nem pensava em empreender, mas eu entendia a questão da excelência, eu aprendi sobre excelência, eu aprendi sobre como que o americano recebia as pessoas em casa para trabalhar. Então, foi essencial. E hoje eu ensino, inclusive, as pessoas quando chegam assim, nos Estados Unidos e precisa de suporte, entra, mesmo, eu quero ter o meu escritório, eu quero ter... Tudo bem, tá tudo certo, mas entra em um escritório primeiro, entenda como funciona a cultura, porque entrar numa casa de um brasileiro para limpar é uma coisa, entrar na casa de um americano é completamente diferente, a cultura é muito diferente. Completamente diferente. O americano, ele é reservado, ele é muito educado, ele te trata muito bem quando você entra pra limpar, ele não quer saber se você vai limpar. E assim, detalhe, se ele falar assim, Verônica, olha, eu tenho essa água e eu gosto que ela permaneça aqui. Ou então, não limpa onde essa água está. Não adianta a Verônica falar assim, mas tá sujo, eu vou dar uma limpadinha aqui. Cara, se você fizer isso, você perdeu seu emprego na casa dele. Ele não gosta. Não, então assim... Ele não quer que você fique fazendo muitas perguntas. Ele não quer que você fique fazendo, sabe, aquela barulheira, falando no telefone. Não. Então, tudo isso foi, assim, uma aula para mim, foi um aprendizado. Para entender a cultura do americano. Eu te ouvindo falar aqui, tô pensando em cultura e processo, que foi entendendo assim, o processo é aqui, funciona nessa casa desse jeito, é um cliente. Se eu vou para outra casa, às vezes algumas coisas são parecidas, outras talvez nem tanto, você vai se adaptando de acordo com cada cliente. Cada casa, com cada cliente que você tem. Mas a cultura em si, de ser reservado, de ser mais fechado, de não querer muito que você seja... questionador, ou querer saber das coisas, é muito parecido. Tem um amigo meu que ele foi pra Salt Lake City. A gente tinha terminado o ensino médio, ele não descobriu muito bem o curso que ele queria fazer, e ele falou assim, eu vou pra Salt Lake City. Aí foi. E ele tava muito bem lá, ele tava trabalhando também numa loja de um brasileiro que vendia wraps, e aí ele tava lá, ajudava a vender, ele fazia curso e também trabalhava na universidade, acho que chegou a trabalhar na área ali da limpeza também. O que ele podia fazer para ganhar uma grana, ele fazia. E aí eu me lembro que ele falou assim, eu tô querendo voltar, Vini.
Na verdade falou Zóio, que era o meu apelido. Zóio, eu tô querendo voltar, tal. Aí eu falei assim, olha, eu vou te contar uma coisa, meu amigo. Aqui não tá legal não, porque a gente que tá na faculdade, tá difícil encontrar trabalho, tal. Ele falou assim, não, mas é que as pessoas aqui não se abraçam, não tem o hábito de você ir na casa um do outro pra jogar conversa fora. Eu falei, mas segura isso aí, não importa, entendeu? Agora não volta não. Deu 3 meses, ele voltou. Entendeu? Não acho que ele não se arrependeu nem nada, mas ele ficou um tempão lá. E ele falou assim, foi muito diferente essa questão da cultura. É assim mesmo? Total. Eles, geralmente, assim, você tem que sentir aquela pessoa, se ele quer te dar a mão ou não. Ele coloca uma barreira, literalmente, entre você e ele. Se você se adaptar bem nessa relação, maravilha. Você vai longe. Se você respeitar, principalmente assim no início, esse processo, você vai longe e você vai conquistá-lo. Agora, se você tentar invadir um pouco, você perdeu a confiança dele. Agora, depois que você conquista a confiança, eles são um pouco mais abertos, assim? Total. Ele vai te dar a chave da casa dele, ele vai falar onde que tá tudo, ele vai contar da vida dele, ele vai te indicar outras pessoas. Dizer, existe a primeira relação e depois o processo, ele também se aproxima de você. Total, legal, em tudo. Assim, lá é completamente antiético você chegar pra alguém, um casal. O casal, sei lá, tá casado há 20 anos. Aí você diz, mas vocês têm filhos? Não tem filhos. Mas por que vocês não têm filhos? Gente, isso é uma ofensa. Perguntas assim desse tipo, entendeu? Coisa assim que é da privacidade deles. Então, mesmo você sendo próximo, você não tem o direito de fazer essas perguntas assim. Quando você faz isso, ele entende que você invadiu a privacidade dele. Agora, isso toda essa relação e essa experiência te ajudou com o inglês? Também. Também? Ajudou muito, mas ajudou muito no entender da cultura. Agora, você começou a trabalhar de dia, de noite, de fim de semana. Esse período de trabalho contínuo durou quanto tempo? Eu fiquei uns 8 meses nesse processo. Um ritmo intenso de trabalho. Diretão, trabalhei. Depois, com 6 meses, eu já tinha pagado tudo que eu tinha ficado devendo aqui no Brasil, assim, a minha amiga que tinha me ajudado, já estava ajudando a minha mãe, consegui comprar carro, consegui morar em um quarto melhor na época. E aí, quando completou 8 meses, eu conheci meu esposo. Mas como que você conheceu? Ih, será que é indelicado eu perguntar isso? Agora, pra nós é normal, entendeu? Na dúvida aqui. Pra nós é normal. Eu tinha ouvido falar, Andrezão, só pensando, ia ser demitido em 2 dias. Sou curioso. Como que você conheceu ele? Então, aí eu saí daqui, né? Fui pra lá e tal, mas quando eu saí daqui, o Vitor e Léo tava fazendo um sucesso enorme. Era o auge daquela época, né? Então, o Brazilian Day ia acontecer no mês de setembro, lá em Nova York, e o Vitor e Léo ia cantar nessa festa. As minhas amigas da Virgínia iam e eu falei, gente, minha oportunidade de ir pro show do Vitor e Léo, entendeu? Era meu sonho vim conhecer nos Estados Unidos. Que legal. Nós fomos pro Brazilian Day, em Nova York, e aí eu conheci meu esposo. Né? No show? Sim, no show. Conheci ele nesse show. E aí, beleza. O que você falou pra ele? Você fala português? Não. Só tinha brasileiros, né? Era uma festa brasileira. Nós conversamos ali e tal. Ele pegou meu telefone, eu peguei o telefone dele. Depois nós começamos a conversar. Mas, né? Você tá na Virgínia, eu tô aqui na região de Boston. Aqui tem muito brasileiro, aqui tem muita coisa. Aqui tem pão de queijo, tem comida brasileira. Eu falei, opa, eu quero conhecer. Porque quando eu cheguei lá esse período, eu comecei a me sentir muito só também. Porque aí não tinha ninguém pra você conversar, não tinha como se comunicar. Você não tinha ajuda. Eu me sentia literalmente uma analfabeta. Tudo você tinha que pedir ajuda pra alguém, pra resolver. Então, ele falou, vem conhecer. E nessa ida pra Boston, conhecer a região e tal, eu conheci ele, assim, mais de perto, conheci a família dele. E aí nós começamos a namorar. Que legal, que legal. Ele foi esperto, entendeu? Deu golpe em mim, eu falo pra ele. Que legal. E aí, depois de alguns meses, eu saí da Virgínia e mudei pra Massachusetts. Pra onde ele morava. E sim, minha vida facilitou, porque ele já estava ali há alguns anos, já conhecia. Foi bem mais fácil. Tem mais brasileiro? Sim, total. Lá, parece que você tá no Brasil. Chega a ser estranho pra gente, às vezes. Você vai em uma rua e tem tudo brasileiro, com bandeira brasileira, todo mundo falando português. É muito? Tudo, muito. Mas é muito mesmo. Você precisa ir lá conhecer, você vai ver o que eu tô falando. É um Brasil fora do Brasil. Então, assim,
uma fachada toda, uma rua toda, só tudo verde e amarelo, todo tipo de loja. Que legal! Então, assim, eu consegui resolver minha vida ali. E aí eu comecei, né, ele arrumou trabalho pra mim, novamente em uma companhia de limpeza, comecei a trabalhar. Depois de 2 anos, 1 ano e meio que eu já estava nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar em uma companhia que eu abri pra mim, na área da limpeza ainda. Então, eu li sobre isso, porque você enxergou uma oportunidade e falou assim, bom, então agora eu vou abrir a minha empresa de limpeza. Porque aí, depois de 1 ano e meio, eu pensei, agora eu tô pronta, que é o processo, né? Cheguei nos Estados Unidos tem 15 dias, vou abrir uma companhia. É furada. Você não entende como funciona, você não sabe como lidar, não entende seguro. E aí, não, eu já sabia como tudo funcionava, já tinha tomado conta de companhia e tal. Eu vou começar. E aí começou o seguinte, eu limpava 25 casas por semana na companhia que eu trabalhava, né? A empresa que eu trabalhava. E aí eu comecei a limpar 5 casas e ter o mesmo salário, né? Porque você era dona da empresa. Eu era dona, né? Trabalhei, comecei a aumentar minha Mas clientela. vou te falar, acho que você foi corajosa de novo. Muito! Porque você trocou aquele salário fixo, você falou assim, vou arriscar aqui e vou tentar conseguir meus próprios clientes. Eu falo que 2 coisas na vida mudou a minha história, né? Com relação à coragem, para enfrentar qualquer dificuldade. Foi a maternidade, muito jovem, e a minha ida para os Estados Unidos sozinha. Porque aí, uma vez que eu vi que cheguei nos Estados Unidos e eu consegui me manter, sobreviver ali naqueles meses, a partir daí nada mais ia me parar. Você falou, agora eu vou. Agora ninguém mais me segura. Que legal, hein? Então eu vou entender. E outra coisa que eu aprendi muito nesse período, porque assim, eu sou muito observadora. Eu vou ficar olhando, vou ver o que você faz que dá certo, o que você faz que dá errado, por que você tem sucesso e por que você não tem. Então eu ficava observando os americanos e conversando com eles e comparando o americano com o brasileiro, no sentido assim, nós brasileiros, nós somos muito alegres, nós somos muito criativos, muito trabalhador, muito, só que nós não vemos muitas vezes que nós somos isso. Nós valorizamos muito o outro que está no outro país, nós valorizamos muito o americano, nós valorizamos muito quem está do outro lado, só que nós somos muito mais do que eles, na criatividade, não, é surreal. Só que nós não conseguimos enxergar. O americano não é tudo isso. Só que ele se acha o cara. Ninguém vai chegar pra ele e falar que ele é mais ou menos. Ele se acha muito bom. E eu observava isso. Que o americano enxerga o potencial nele porque ele olha pra dentro de si e fala assim, eu sou o cara. Eu sou muito bom. E eu que era o cara, assim, eu sou mais ou menos. Entendi. Então aí eu pensei... Eu sou brasileira, eu sou criativa, eu sou muito boa e agora eu vou pegar do americano isso. Eu também sou muito boa. E eu vou fazer as coisas acontecerem. Então, eu comecei a caminhar sozinha nessa época. E foi quando, assim, a minha vida no empreendedorismo começou aí e foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu comecei a crescer na companhia e tal. Porém, aí vem uma outra transformação. Porque a galera que tá ouvindo a gente fala assim, então ela ficou milionária com uma empresa do setor de limpeza. Nada a ver, né? Não foi nada isso. A ver. Agora eu dei um giro trazendo... Novamente. Eu cheguei nos Estados Unidos e não tinha tapioca e não tinha cuscuz. Aí eu penso, nordestina sem tapioca, sem cuscuz. Aí eu falei, tipo assim, não era o inglês que ia me fazer voltar, não era mais assim, ficar sem comer tapioca, sem comer cuscuz aqui, não vai dar, gente. Alguma coisa eu vou ter que fazer pra resolver esse problema. E então eu falei, vou fazer minha própria tapioca. Comecei a fazer minha tapioca e sempre que um amigo, ou na escola onde eu estudava as coisas, eu levava para os professores, todo mundo ficava assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero. Eu quero. Então, todo mundo me pedindo, eu não conseguia servir todo mundo. Aí eu tive uma ideia, né? E uma ideia sem ação... Não é nada. Não é nada, né? A gente já sabe, conhece muito bem isso. Então... falei, eu vou vender tapioca por um final de semana para resolver o problema de todo mundo. Né? Se tem um problema, você é a solução. Se tem uma demanda, tem a oportunidade. E aí, o que aconteceu? Fui vender, fiz um post na época no Facebook, porque nem Instagram não tinha naquela época, e foi um sucesso. O primeiro post ali foi um sucesso, eu vendi 80 tapiocas nesse primeiro dia. Uou, e aí eu falei, opa, peraí. 80 tapiocas, tipo, já ganhei mais que o salário que eu ganhava, sei lá, em 2, 3 dias trabalhando limpando casa.
Então aqui tem uma oportunidade. E nunca mais eu consegui parar. Só que, assim, nesse dia eu não imaginava que ia se tornar o que tornou. Mas as coisas começaram a tomar um outro rumo. Depois de 6 meses eu já não trabalhava com mais nada de limpeza. Não conseguia mais. Comecei só na área da alimentação. E aí eu comprei o meu primeiro restaurante. Que foi o BR Takeout 1. Que legal! Isso foi em que ano? Aí 2015. Boa. 2015. Eu comprei eu comecei a tapioca no final de 2014, em novembro de 2014, nas feirinhas, fazendo eventos, fazendo shows, era esse sucesso, juntei um dinheirinho, abri o restaurante em junho de 2015, foi assim um sucesso. E curiosidade, os brasileiros comprando ou os americanos, os gringos também? Naquela época, os brasileiros. Mais brasileiros. Mais brasileiros. Então, os brasileiros vinham, ninguém vendia tapioca. Nossa, mas se eu tivesse lá, eu ia ser muito seu cliente. Eu adoro tapioca. Puxa vida, eu adoro tapioca. Gente, bora trazer tapioca agora aqui pro Brasil, né? A tapioca da Baiana, entendeu? Então, tapioca da Baiana, né? Tapioca da Baiana. O nome é bom também. Então, comecei ali no restaurante, vendendo a tapioca, e nesse período ali, no primeiro ano que eu abri o restaurante, eu vi uma outra demanda. Porque as pessoas vinham de longe para comprar a tapioca pronta no restaurante, mas elas queriam levar a tapioca e não tinham. Então, eu falei, então eu vou lançar a goma de tapioca, né? Eu vou fazer a goma para vender nos mercados e as pessoas comprarem. Então, começou um outro processo, porque são 2 empresas que andam separadas, né? As 2 são de alimentação, mas uma de distribuição e a outra que é os restaurantes. Agora eu tô entendendo melhor o que eu vi no seu Instagram. Aqui embaixo vai aparecer o Instagram da Verônica, você pode seguir ela aí também, e pelo perfil dela você consegue chegar porque tem ali na bio, né, o @ dos restaurantes, você consegue chegar até os restaurantes também. Porque eu vejo você, às vezes, tirando foto na frente de um carrinho, e aí ao fundo tem um supermercado. Quer dizer, você tá entregando ali a goma da tapioca. Isso. E aí eu vou chegar, gente, na história, assim, que é uma história, a parte que, de fato, deve ser orgulho para todo brasileiro. Porque aí eu entrei como uma representante do Brasil no mercado americano. Olha. Então eu comecei a vender a tapioca, mas eu tô contando para vocês o passo a passo para você entender o processo. Sim. Né? Que não foi assim, a Verônica chegou nos Estados Unidos, 1 ano, 2 anos, ela ficou milionária. Ficou milionária e ela vende para todo mundo e não foi assim. Então eu comecei ali trabalhando no restaurante, detalhe, grávida nessa época, um barrigão, trabalhei até meu último dia de gravidez no restaurante, comecei a liderar pessoas e comecei a aprender muito também. Que aí você teve que contratar pessoas para mandar a gente embora, contratar, gerir as pessoas, eu não entendia nada, nunca tinha tido funcionário na vida. E a tapioca também, esse processo. Licenciei, demorou 1 ano para licenciar a tapioca, para entrar no mercado, porque não é só você ter um lugar para fazer a tapioca. As leis de distribuição nos Estados Unidos é completamente diferente de uma licença para você vender a tapioca. Então, para deixar claro, o exemplo, para você abrir o restaurante e fazer a tapioca e a pessoa consumir ali na hora, é um processo. Exatamente. Agora, para fazer a goma da tapioca, isso se tornar um produto, para você ir lá na prateleira do mercado poder comprar, é outra coisa diferente. Exatamente. Para você vender a tapioca pronta, você tem o Board Health, que é o órgão que te dá a licença. Não sei se aqui deve ser a Anvisa, que te dá a licença para você vender comida. Sim. Né? Seu restaurante tem ali o certificado Anvisa. Você vende ali. Tá agora, para você vender para outras lojas, você tem um certificado de wholesales, que é você ter uma licença para distribuição. Você vai vender dentro de outros mercados em qualquer lugar do país. E aí eu comecei, demorou 1 ano, e aí nesse 1 ano eu desenhei logo, processo, embalagem, criei uma embalagem já pensando no mercado americano, já para alcançar esse público também. E você que fez esse processo todo? Eu e um design, né? A pessoa que... Mas a ideia foi sua? A ideia ali, a cor verde, sim, tudo sua? Tudo. A verde, o amarelo, sempre para trazer o Brasil. Porque eu estava nos Estados Unidos, mas eu continuava e continuo sendo muito brasileira. Legal. Então, e assim, eu queria trazer tanto o Brasil quanto o Nordeste para os Estados Unidos. Eu queria essa representação. Porque o americano me ensinou muito sobre isso também. Sobre a cultura de honrar o seu país, a cultura de ser muito patriota. Então, assim, se eu como brasileira, se eu chegar nos Estados Unidos e falar mal do Brasil,
ele já vai, tipo assim, né? Se ela falar mal do país Você dela, tá ela vai... jogando contra seu próprio país. Você vai... Se você não gosta do seu país, você vai valorizar o meu? Na cabeça dele já é assim. Então, eu aprendi muito a entender o valor do meu país em uma outra nação. Acho que isso é igual ao irmão, né? Uhum. Irmão, sim, irmão eu posso falar mal, mas eu que é meu irmão, nem você falar mal. Então, assim, eu amo muito os Estados Unidos, amo muito. Foi um país que, assim, me fez crescer e aprendi muito. Mas eu sou brasileira. Então, antes de amar os Estados Unidos, eu tenho que amar o Brasil. Então, muito legal. Então, eu queria mostrar isso para o americano. Eu estou aqui, mas eu sou brasileira, eu amo o Brasil e eu também vou amar os Estados Unidos, porque se eu amo o meu país, eu vou amar o seu também. E eu vou respeitar o seu também. Legal, hein? Entendeu? Então, eu quis trazer tudo isso. As cores, linda alegria, a embalagem, viu, Verônica? Eu acho linda. Achei trazer muito alegria, mostrar na embalagem aquela alegria do Brasil, a bandeira do Brasil, que é maravilhosa, as cores e tal. E aí foi quando foi nascendo ali, né? Foi desenhando e tal, foi nascendo aquela a embalagem. Quando eu fiz todo esse processo, eu comecei a entrar nos mercados brasileiros, porque, novamente, eu queria chegar no mercado americano falando, olha, eu já vendo para o meu mercado, eu já vendo para os brasileiros. Porque eu vou chegar pro americano e falar, eu quero vender pra você. Ah, você vende onde? Ah, não vendo. Mas você não vende nem para os brasileiros. E você quer vender pra mim? Então, assim, porque é a realidade. Eles são curto e direto. Que é muito bom, que já encurta seu processo. Já economiza um tempo, né? Exatamente. Comecei a vender e tal. Começou a ser sucesso. O restaurante também crescendo. Muito sucesso o restaurante. Comecei a me destacar ali na comunidade. E aí... Quando eu tava pronta pra entrar no mercado, veio a pandemia. Puxa, é verdade. A gente tá falando aí, né? Dessa 2017, 2018, né? Chega 2015. 2019, ali, final, o mercado enlouqueceu. Todo mundo enlouqueceu junto também. Fechou o mercado. Eles não te recebiam, ninguém te recebia mais pra fechar um contrato de negócio. Ninguém queria te ver. E por telefone, você não vai conseguir fechar um contrato de um produto que ele nem conhece. Era impossível. Então, você ligava e falava assim, mas eu preciso ver, não tem como eu te ver. Então, vamos adiar. Então, eu esperei. Passou final de 2019, 2020, eu ali quieta e tal. 2021, os primeiros meses também não mexi. Continuei vendendo para os clientes que eu já tinha, para a minha cartela de clientes, mas não conseguia entrar no mercado. Eu imagino que a sua receita nesse período tenha caído, mas deu para você conseguiu sobreviver. O que me sustentou foi o restaurante. Né? Porque a tapioca, ela não caiu, mas ela manteve, eu não cresci naquela época. Mas o restaurante cresceu muito nessa época. Legal. Porque aí, né, delivery, take-out, eu cresci muito nessa época, com o restaurante. Então, quando começou a voltar, as coisas voltarem ao normal, eu falei, agora eu vou retomar novamente. Porque lembre-se, não é só você empreender ou você fazer qualquer coisa, é você não desistir, sabe? Não é uma corrida, não é uma maratona. Você tem que entender que na nossa vida, no empreendedorismo, não é uma corrida, é uma maratona. Como que você começa? Você começa andando, só que o andar não te faz cansar para parar. E a maratona você corre, porque, né, é muito intenso e você cansa e você desiste. Né? Então, para correr uma maratona, você treina muito tempo. Tipo assim, se você falar assim, ó, Verônica, eu quero andar hoje. Beleza, você vai andar normal. Agora você falar assim, eu quero correr uma maratona amanhã, você vai correr? Não vai. Vou. Então, você tem que... Eu tinha essa visão lá atrás. Então, beleza, eu parei aqui por causa da pandemia, mas eu vou continuar andando. Eu não vou desistir do projeto. Então, 2021 eu retomei, comecei a entrar no mercado. Final de 2021, eu lembro que nós estávamos com... Eu tinha 25 lojas, eu vendia para 25 clientes de lojas, né? Bom, peraí, no final de 2021, seu produto estava em 25 supermercados? Isso. Como que foi a sensação de ver o primeiro, hein, Andrezinho? Imagina, você faz um eu produto... Eu lembro, olha... De ver na prateleira ali. Não, você ia pegar e falar... É quase isso. Quem me acompanha no Instagram, às vezes, sabe exatamente assim... Como eu comemoro tudo isso. Eu vou na loja, eu abraço eu vejo algumas fotos do seu filho. Gente, que lindo, olha, é meu terceiro filho e tal. E aí, eu contratei um vendedor, e aí nós saímos de 25 lojas, né? Em 2 meses nós saímos para 100 lojas. 100 lojas?
Aí eu tava assim, maravilhada, né? Sem lojas, e eu tava indo nas lojas. Eu fazia questão de ir nas lojas, fazer stories pra mostrar a loja, comemorar, enfim. Mas eu tinha um sonho, que era entrar no mercado americano de qualquer jeito. O que aconteceu? Mas essas lojas já não eram o mercado americano? Não, lojas brasileiras. Essa era uma rede brasileira. Várias lojas, porque nos Estados Unidos tem muitas lojas brasileiras, muitos mercados. Eu achei que ali já era o mercado americano, Não, ali mercado brasileiro. Tá. Que eu já estava muito feliz. Pô, né? Que isso? Mas aquilo não era suficiente. Então, aí eu trabalhei o ano de 2022 inteiro para entrar em uma grande rede nos Estados Unidos. E aí, no início de 2023, eu entrei na maior rede de supermercado da Nova Inglaterra, né? Que é aquela região de Massachusetts, Connecticut, Nova York, legal. Aquela região toda. Eu entrei na maior rede, sendo a primeira brasileira a entrar com um único produto brasileiro naquela rede. Que demais, Verônica! Não, aí legal, eu não tava hein? me aguentando, aí eu chorava. Aí eu ia na prateleira, até hoje eu vou. Imagina quem vê e fala, nossa, mas ela deve estar muito feliz em encontrar o produto, né? Ele já tá procurando, tá chorando. Não, não é isso. Ela é a dona do produto, pô. Que legal, hein, Verônica? Aí fui pra essa rede, muito grande. É uma rede que movimenta nessa região 800 bi de dólares por ano, né? É uma rede que tem lojas que vendem mais de 1 milhão por mês, ou por semana, né? 5 milhões ali, uma grande rede de supermercado. Porque se eu entendi bem, quando você chega em 25 lojas, mas ainda são lojas brasileiras, é claro que é muito legal, pensando por vários motivos. Então, assim, pô, é uma conquista, você aumenta a sua receita, cresce o seu público, mas em geral, é o brasileiro que está consumindo o seu produto ainda. Quando você chega numa rede de supermercados, que é uma rede americana, tradicional, gigante ali na região em que você vive, você fala assim, brasileiros estão consumindo o meu produto, mas agora os gringos também, né? Exatamente. Então, é diferente, a sensação é diferente, porque o brasileiro, ele conhece tapioca. O brasileiro sabe, eu chego pra você e falo, eu tenho um tapioca, pode vender, beleza. O americano não, então eu fiz uma educação de público primeiro, depois eu fiz uma apresentação para depois eu colocar um produto. E detalhe, você como imigrante, porque assim, é difícil você chegar para um buyer, para um comprador de uma rede como aquela, para você fazer a sua apresentação. É muito difícil. Imagino. É muito complicado. Imagina os milhares, as centenas de milhares de produtos que eles recebem toda semana. E como que é essa apresentação? É você numa sala com seu produto, um PowerPoint? Nós fizemos por videochamada, né? A apresentação, porque são ocupadíssimos. E aí eu apresentei. Eu trouxe uma pessoa para me ajudar na apresentação. E eu lembro que nós preparamos tão bem a apresentação que ele não fez pergunta nenhuma. Ele falou assim, a apresentação tá perfeita. Cara... Porque é o que nós realmente queríamos, que ele não ficasse perguntando muita coisa que a gente não soubesse nem responder. Mas assim, de fato a gente não sabia como seria, porque era a primeira vez, né? Então literalmente eu estava pronta. Porque assim, não é somente querer. Porque aí o que acontece? Às vezes você quer, mas você não se prepara. Eu me preparei. Eu estudei, eu preparei embalagem, eu tirei todas as licenças, eu vi tudo que precisava para ser legal. Eu passei por laboratório. Então, eu preparei para quando chegasse a minha vez, quando eu tivesse a oportunidade, eu não ia perder. Você precisava de uma chance só. Então, eu preparei. Tipo, não é assim, eu queria, mas aí você vem e você queima a sua entrada. Não. Eu fui pronta. E foi o que eu ouvi do buyer. Não, você está pronta. E aí, depois disso, nossa, essa hora eu falo, tô mesmo, come on, man. Aí, nessa hora, beleza, depois que sai a apresentação, aí você recebe uma... Ali na hora, você já tem a certeza que deu certo? Ou depois vem um comunicado oficial via e-mail, alguma coisa assim? Não, ele deu a palavra assim, é muito de palavra assim também. Ele falou, não, eu vou colocar seu produto no ali mercado. Você já sabia eu já sabia que eu ia entrar. Nossa, que da hora. Só que demorou 1 ano essa negociação. 1 ano? 1 ano. Não, 1 ano. Eu comecei em 2022. 1 ano pra você conseguir apresentar. Pra mim colocar dentro do mercado. Né? Apresentar foi rápido. Eu consegui apresentar logo de cara, assim, uns 2 meses depois que eu mandei o e-mail e tal, eu consegui apresentar. E aí que veio aquela... Porque assim, eu achei assim, não, vou apresentar, vou ser aprovada, no outro dia eu tô lá dentro, entendeu? Aí não. Não, 1 ano. 1 ano? 1 ano. Então assim, respira...
E aprende que nem sempre vai ser no seu tempo. Aí o ano de fato que você chegou nessa rede de supermercado americano foi o quê? 2022 para 2023? 2023 eu entrei. De fato eu entrei, coloquei na primeira loja, na prateleira, o produto. Assim, foi algo que marcou a nossa história, marcou a história da comunidade, foi assim uma vitória. Aí, essa parte que eu disse lá atrás, não é somente um produto, não é somente uma marca, é a representação do Brasil fora do Brasil e a representação de uma comunidade imigrante e uma mulher. Entendeu? Então, assim, foi um marco na nossa comunidade. Eu entrei com algo para representar a nossa comunidade brasileira fora do Brasil. Então, foi algo que eu recebi prêmios por isso, eu fui reconhecida por isso também, consulado brasileiro, né? Hoje nós temos um relacionamento muito próximo por causa de tudo isso, por causa da representação que tem naquele lugar através da minha vida, né? De negócios ali. E aí, coloquei o produto, cresci, coloquei 2023 ainda, nós entramos, aí eu vendia só em 2 estados, aí eu passei para vender em 6 estados, e aí 2024 eu lancei o meu segundo produto, que foi o pão de queijo de tapioca. Olha, pão de queijo de tapioca. Lancei, e aí foi muito mais fácil entrar no mercado americano com pão de queijo, porque eu já tinha lá, já tinha. E assim, hoje em dia, você entra no site dessa rede, tem lá não só a minha foto e não só a foto do produto, mas a minha história. A brasileira que começou a empreender com $30 nos Estados Unidos, com isso, aquilo, outro, e hoje está no Stop & Shop. Nem sei não, mas pode falar. Não, eu ia falar agora, ó, se você não falar qual é a rede, o pessoal vai ficar perguntando aqui nos comentários. Mas qual é a rede? Qual que é a rede do supermercado? Stop & Shop. Stop? Shop. Stop Shop. Olha que então hoje tem qualquer pessoa da companhia entra e vê assim a minha história estampada, porque eles fizeram questão de colocar por causa da história. Comecei a empreender com $30 na minha cozinha nos Estados Unidos. Que demais, que demais. E assim, claro, né, você saiu em várias matérias, eu vi você no Globo, vi você no Seu Dinheiro da Isto É, vi matéria no UOL, vi um monte de coisa. E em geral todas lá mostravam o mesmo número, que é 1,5 milhão de dólares. Porque foi uma em seguida da outra. O que é esse número? 1,5 milhão de dólares. É muito número, né? É uma maravilha. Olha, são as suas vendas? Isso, são as minhas vendas, né, num todo. Mas, mais importante do que isso... Isso foi no ano... Naquele ano, né? De 2023. 2023. Você vendeu 1,5 milhão de dólares, seus produtos. Para quem começou com $30. E, detalhe, não é só você ter começado com $30. É você olhar a história, é você olhar de onde eu vim. Porque, assim, eu nasci na roça, cresci na roça com muitas dificuldades. Tipo, eu comi farinha com açúcar muitas vezes para sobreviver. Porque nós não tínhamos comida. Nós não tínhamos... Eu dormi em colchão de junco. Junco é tipo um capim que fazia. A gente tinha chão de batido. A gente não tinha nada. Absolutamente nada. Então, tudo isso, esses números, eles são importantes, mas assim, não muda nada quando eu olho para quem de fato eu me tornei. Porque esses números, eles não somente mudou a vida da Verônica, mas ele mudou a vida de uma família inteira, né? Que foi a vida da minha família. E além de centenas de outras pessoas que trabalham comigo e têm a oportunidade de mudar a vida de suas famílias também. É muito inspirador, é muito legal. Parabéns, Verônica. Sorte das pessoas que têm a oportunidade de conviver com você. Que legal. E aí, você fala assim, põe aí de novo, Andrezão, o Instagram da nossa Verônica, vai aparecer aqui mais uma vez, na sua tela, que eu tenho certeza que a galera vai querer te seguir. Você tá bem de seguidores no Instagram, hein, Verônica? Olha, galera começa a eu seguir, decidi, né? Eu demorei, inclusive, para começar a me posicionar e tal, mas eu decidi, eu vi a importância de compartilhar a minha história e ter a oportunidade de mudar a vida de outras pessoas também. E eu entendi que se eu tiver a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa, eu mudei muito. Sim. Muito. Igual aquela pessoa que te parou e que te levou pra Exatamente, casa. Exatamente. E assim, hoje eu trabalho e palestro, e levo mensagens e acolho também muitas mulheres que sofreram, que sofrem violência doméstica. Eu tenho essa oportunidade, eu tenho esse, né? Claro que não é um privilégio que ela sofre, mas é o privilégio de ajudar elas a saírem deste lugar.
E eu falo muito sobre isso, que o empreender tira as mulheres desse lugar. O empreender ajuda as mulheres a sair desse lugar, porque a maioria, elas ficam por causa de uma dependência financeira e emocional. E quando você entende que você consegue, que você pode, você muda a sua história. E nós somos pessoas, os brasileiros são muito criativos. Então as pessoas chegam nos Estados Unidos assim, e olham para eles, meu Deus, que pessoa inteligente, incrível, tem cada ideia, faz cada coisa maravilhosa. E às vezes, porque não acreditar em si próprio, ela ou ele deixa de fazer aquilo. Então, o meu posicionamento é para isso, é para dizer que é fácil? Não. Quem falou para você que é fácil é mentira. Mas é possível? Se alguém falou para você que é impossível, é mentira também. Porque é possível sim. É muito possível. Basta você decidir, porque é uma decisão de colocar em ação. Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, maravilha. Mas e agora? E também você não desistir de caminhar, de dar um passo de cada vez. Eu não tenho recursos para investir. Ok, então eu vou trabalhar aqui, vou ter um recurso X, e a partir daí eu vou dar o próximo passo e o próximo passo. O que acontece? As pessoas, elas querem chegar, as pessoas me perguntam, como fazer 1 milhão? A primeira pergunta que eu faço é assim, você já tem 10 mil, você já tem 20, 50, 100? Se você tiver, é maravilha. 500, mas assim, não tem como sair do 0 para 1 milhão. Você sai do 0 para 10 mil, que foi o que eu fiz primeiro, depois para 50 mil, 100 mil. É assim que você tem que enxergar a vida. O próximo nível, mas não é um nível que está muito além da sua realidade. É um nível que você consegue alcançar. É uma meta que você consegue alcançar. Então, a partir daí, você começa a dar passos sequenciais para alcançar o que você deseja. Mas quando você olha para algo muito distante, isso te afasta da sua realidade e faz com que você desista. Sem dúvida, parece que é impossível de chegar. Olha, Verônica, que inspirador é te ouvir. Tenho certeza que a galera vai seguir você, o pessoal quer ficar perto, quer acompanhar cada vez mais a sua trajetória lá nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho de futuro. Eu só queria comentar sobre um livro que você lançou na reta final de 2023, Não Basta Empreender. Tem que entender de pessoas. Eu já gostei do nome, né? Porque também é uma maneira do pessoal ficar mais exposto a maneira como você enxerga, o que funcionou para você. E no livro você fala sobre 3 pontos importantes. O primeiro, pessoas, depois vendas e processos. Eu anotei nessa ordem, não sei se é necessariamente nessa ordem. É nessa ordem. É nessa ordem. Pessoas, vendas e processos. Queria que você comentasse um pouquinho do livro. A galera que quer comprar, qual que é o melhor lugar online, tem livrarias, como que faz? Eu fiquei curioso demais para ler o seu livro, Verônica. Nossa, assim, eu te peço até perdão, porque na verdade essa minha vinda pro Brasil foi tão assim emocionante, assim, que... É a primeira vez que você tá voltando pra cá depois... de 15 anos nos Estados Unidos, depois também de ter começado todas as empresas. Então acabou que algumas coisas foram ficando para trás, que foi a questão dos produtos, livros, enfim. Mas eu tenho uma boa notícia e vou falar agora para vocês. Boa! Empreender não é uma única coisa. Não é só você ter o dinheiro para começar. Não é só você ter as pessoas treinadas. É um conjunto. Você precisa de várias coisas. Precisa de venda, precisa de pessoas, precisa de marketing, enfim. Financeiro é essencial. Mas tem algo que você tem que entender. É de pessoas. Porque quem te faz crescer... A Verônica não cresceu sozinha. Se a Verônica tivesse continuado na cozinha dela, com os $30 ali, as 2 mãos dela, ela estaria no mesmo lugar. Porque é impossível eu alcançar 200, 300 lojas, eu sozinha trabalhando. Eu não dou conta. Agora, eu preciso de pessoas para me dar suporte. Mas para isso, para eu trazer pessoas qualificadas, pessoas boas, eu preciso entender do ser humano. Eu preciso entender quem é o cara que eu quero na minha empresa. Eu preciso entender qual é a cultura que eu quero ter dentro da minha empresa e qual é a pessoa que vai se adaptar com aquela cultura. E aí foi quando, de fato, eu quis me aprofundar. E eu fiz todo o treinamento que eu pude, assim, possível, para entender de pessoas e as melhores pessoas para trabalhar comigo. E aí foi quando eu decidi fazer o livro e tal, e trazer esse conhecimento para outras empresas, outras pessoas que querem também começar e já ter noção que, tipo, a venda é o coração da empresa, sem processo a sua empresa não vive, sem pessoas a sua empresa não cresce. É simples assim. E aí eu lancei o livro, né? O livro vende aqui no Brasil e nos Estados Unidos, você pode comprar pelo Amazon,
tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Mas dia 7 de setembro eu fui convidada para lançar o meu livro aqui na Bienal, aqui em São Paulo. Eu vi no seu Instagram. Que legal, hein? Então, dia 7 você vai ter a oportunidade, você que é aqui do Brasil, de participar desse lançamento na Bienal, tirar uma foto comigo e ainda ter um livro autografado. Eu vou estar lá, hein? Eu vou estar lá, porque eu quero meu livro autografado. Verônica, eu quero te parabenizar pela sua trajetória, né? Você é um exemplo para todos nós, tenho certeza que quem acompanhou essa conversa saiu assim muito maior do que quando a gente começou esse podcast. Te desejar muito sucesso. Eu disse que ia perguntar de futuro também, como que as coisas estão caminhando nesse ano de 2024, as suas empresas, os produtos, tudo tá indo bem? Tudo bem, tá tudo bem. Em 2024 eu abri um outro restaurante, porque assim, a gente não consegue ficar parado, Boa! Né? Abri o meu segundo restaurante lá nos Estados Unidos, e agora com a minha vinda aqui pro Brasil também, eu tenho vários projetos aqui para o Brasil, né? Eu sempre quis trazer também muitas coisas, inclusive estou aberta, tá, gente? Vocês podem me chamar para várias negociações aqui no Brasil e eventos. Eu vou palestrar em Salvador também. E quem sabe até mesmo, inclusive, a marca Tapioca da Baiana é minha aqui no Brasil. Legal. Né? Então, quem sabe? Boa! Ó, esse nome é bom, hein? Tapioca da Baiana. O nome é bom. E o Instagram vai aparecer de novo, né? Parceiros, negócios, isso é sempre bom. Com pessoas inteligentes e capazes como a Verônica, melhor aí. Então tá aí o @, você pode escrever para ela no Instagram também. Verônica, parabéns, muito legal. Foi um prazer te conhecer. Eu te desejo muito mais sucesso ainda. Quanto tempo você fica aqui no Brasil? Eu agora vou ficar vindo e indo, né, o tempo todo. Você vai ficar nessa ponte aérea. Eu vou ficar aqui uns 10 dias, né, dessa vez. Vou para os Estados Unidos, porque eu tenho muitos compromissos lá. E retorno novamente para o lançamento do livro aqui na Bienal. Setembro. Em Muito setembro. bem, que legal. Então, tomara que a gente se encontre lá na Bienal, faço questão de te procurar. É Anjo o nome da editora? Isso, Editora Anjo. Eu vi lá também, vou procurar o estante da Editora Anjo para conseguir o seu livro autografado. Maravilha. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Você gostou da conversa? Imensamente. Que bom. Um prazer. É meu primeiro podcast aqui, como eu disse no início, nesse retorno. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Fui muito bem recebida, recepcionada, né? Nós brasileiros somos únicos, assim, e é uma honra, de verdade. Eu gostei muito também, obrigado, viu, Verônica? Foi um prazer, quero agradecer a Thaís, que é assessora de imprensa, que tornou essa conversa possível, muito obrigado, ela tá aqui nos nossos bastidores também. Que conversa boa, hein, Andrezão? Fala a verdade, pô, muito legal, né? Bom demais. Pessoal, obrigado aí. Eu falei que eu ia pedir o like várias vezes, né? Mas eu me empolguei na conversa, eu não pedi nenhuma, só no começo. Então agora, quem tá aí ainda, galera, senta o dedo no like. Você ficou com a gente até agora, não vai deixar o like pra essa conversa espetacular? Quero agradecer demais a sua audiência. O produto, o nosso podcast é pensado especialmente pra você, que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo canal do TC no YouTube. Se por acaso você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, estamos chegando perto de 330 mil inscritos. Eu espero a sua inscrição. Na próxima quinta, a partir das 6:30 da tarde, a gente tá aqui de volta. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Verônica. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Tchau!